Muitas vezes, em um divórcio, os pais estão tão envolvidos em suas dores que acabam se esquecendo do cuidado e da proteção ao mundo invisível daquela criança que está envolvida. E hoje, para começar a entender um pouquinho mais sobre esse invisível que permeia na vida das crianças com espectro, estou aqui com a doutora Karen Eloise, especialista em neurodivergência. Muito obrigada, Karen, pela sua presença e por estar nos apoiando a levar conhecimento para as pessoas que precisam saber um pouquinho mais sobre o espectro. E aproveito para estrear esse terceiro episódio no mês de conscientização às crianças com espectro no autismo. Doutora Karen, vou aqui falar um pouquinho da sua formação. É psicóloga, formada pela Universidade Mackenzie, é pós-graduada em análise aplicada do comportamento, especialista em intervenção precoce e neurodivergentes, psicomotricista, palavra difícil, né, doutora? Tem a própria clínica que se chama Integre Kids e essa clínica trabalha no cuidado das crianças com neurodivergências, adolescentes e adultos também, atendendo a qualquer classe social e financeira, também atendendo convênios médicos, né, doutora Karen? Isso. Eu agradeço o convite, é muito especial estarmos aqui nesse mês azul, mês da conscientização do autismo, para trazer um pouquinho mais de informação. Agradeço muito o convite. Obrigada, doutora. Nos conhecemos há bastante tempo, né, doutora? Há bastante. Que gostoso receber você aqui. Para mim é um grande privilégio. Pessoal, nos conhecemos desde criança, né? E hoje mulheres formadas, né? E com as nossas respectivas expertises. Então fica aqui a dica para que você sempre busque o conhecimento. Conhecimento é libertador. Doutora Karen, começando aqui um pouquinho, né, sobre as questões relacionadas mesmo ao espectro, como que a rotina acaba sendo um porto seguro para essas crianças? A rotina dentro do espectro, né, ela é muito importante, ela é fundamental ali. Porque dentro dessa rotina, dessa previsibilidade, a criança dentro do espectro do autismo, ele consegue se organizar. Ele consegue ali emocionalmente ter uma estrutura para que ele consiga seguir a sua rotina, a sua vida e lidar ali com todas as questões do dia a dia dele. Perfeito. Quando nós falamos em processos de divórcio, a gente acaba falando, obviamente, da ruptura do lar conjugal. E a gente precisa compreender que a criança no espectro, ela tem um determinado pertencimento, né? Sim. E os pais, eles precisam começar a manejar o trabalho de inserir essa criança nas respectivas casas. Sim. Correto? Correto, isso é muito importante. E como que você, como psicóloga, orienta uma dica que você possa dar para esses pais que estão nessa situação, para que essa criança não perca esse porto seguro? Primeiro, doutora, eu acho importante não esconder, né? Diante ali de toda a situação, eu sei que são questões, envolvem muitas questões, mas o esconder é pior, né? Então, dentro de um ambiente calmo, dentro de um ambiente ali estruturado, pode-se pedir ajuda ao terapeuta da criança, mas os dois pais juntos, eles explicarem: olha, o papai e a mamãe irão morar em 2 casas diferentes, você vai ter um quartinho em cada casa. O papai e a mamãe ama você, não é por sua causa, nós apenas decidimos morar cada um em uma casa, mas nós dois vamos continuar te amando, vamos continuar te apoiando, dando todo o suporte necessário. Nós não estamos brigados. Então, dá esse suporte emocional, essa confiança para a criança. Porque se você chega e fala para a criança: o papai foi embora,
Ou a mamãe foi embora, tá? Foi embora pra onde? Eu nunca mais vou vê-lo, ele não me ama mais. Então ele não sabe o que está acontecendo. Então ele fica ali perdido naquela situação que está acontecendo. Então a gente precisa ser bem claro com a criança. Nós vamos estar em duas casas diferentes, mas o amor do papai e da mamãe não muda por você. E a gente tem que ter um cuidado, né, Karen, para até não adultizar a criança, né? Perfeito. E trazer o diálogo de uma forma mais compatível com a idade, né? Isso. A idade do desenvolvimento daquela criança, né? Isso. Utilizar o lúdico também, né? Então, fazer duas casinhas. Então, a casinha rosa é da mamãe, a casinha azul é do papai, que são duas cores que simbolizam ali para a criança. Trazer, olha, a mamãe é a princesa, o papai é o príncipe, cada um tem um castelo. Dentro da realidade daquela criança, a gente consegue de forma lúdica, no faz de conta, com histórias psicossociais. Olha, uma princesa, eu tive um caso na clínica que aconteceu exatamente isso. A criança tinha 3 anos. Então, tem aquela limitação ainda de compreensão dentro da faixa etária dela. E nós falamos para ela: você é a princesa. Tem o rei, que é o papai, e a rainha, que é a mamãe. Você vai ter 2 castelos para morar: o castelo da mamãe e o castelo do papai. Daí ela ficou: eu vou ter 2 castelos. Falei: uma casinha da mamãe, a casinha do papai, você vai ter 2 quartos. Então, isso a criança fica mais à vontade. Com certeza. E pensando nessa questão, né, de ficar à vontade, do conforto, da liberdade, né, entre transitar entre a casa da mamãe e a casa do papai, os pais que não trazem essa abordagem e esse manejo necessário, o que isso pode vir a acarretar no desenvolvimento da criança, Kari? Além das questões emocionais, né, que aquela criança, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela precisa lidar com algo novo para ela, é uma rotina nova, ambientes agora diferentes. Dependendo do nível da criança, né, porque dentro do TEA nós temos, né, os níveis, dentro da compreensão daquela criança, desorganizações, crises. Podemos ter as questões sensoriais que podem modificar, a questão da alimentação. Então, a criança pode passar a aumentar uma seletividade alimentar, ou pode intensificar alguma crise, a questão sensorial de barulho, de tato, pode ali exacerbar. Então, dentro daquilo, aquele emocional, ele pode acarretar diversos fatores que no desenvolvimento dela vai ser prejudicial. Porque em vez dela estar aprendendo, ela está tendo que lidar com crises, com pessoas ali ao redor que estão com desorganizações emocionais também, e ela não tem muitas das vezes a maturidade emocional para lidar com aquilo. E nessa sua explanação agora, você até colocou, né, dos níveis do TEA, né? Sim. Para quem não entende sobre o espectro, quais são, doutora, os níveis de autismo? Então, agora, né, nós utilizamos o DSM-5, que nós falamos ali, que é nossa bíblia, né, ali dentro da psicologia. Então, agora nós temos o nível de suporte 1, 2 e 3. Antigamente, né, era síndrome de Asperger, era um autismo leve, moderado, grave. Só que agora, dentro do DSM-5, nós utilizamos níveis. Então, nível de suporte 1, 2 e 3. O quanto aquela criança precisa de um suporte? Quanto aquela criança precisa de um amparo? Então, não é que é leve, moderado e grave. Não, é o quanto ela precisa daquele suporte, daquela atenção. Então, sendo o nível de suporte 1, precisa de um suporte menor.
o nível de suporte 2, um suporte mediano, o nível de suporte 3, um suporte maior. Perfeito. Então, diante do DSM, agora nós estamos com esses 3 níveis de suporte. Perfeito. Então, ele segue de forma escalonada, Escalonada. né? E o suporte não quer dizer que precisa necessariamente estar com outra pessoa do lado 100% do tempo. Não, correto. Então, por exemplo, a criança pode saber se alimentar sozinha. Porém, na escola, ela precisa de um suporte, ela precisa de um apoio. Então, depende da individualidade e da dificuldade daquela criança. Perfeito. E doutora Karen, a gente observa, né, nos processos judiciais que é muito comum quando há ruptura da relação conjugal e há filhos, né, entre esse casal, né, que um tenta atacar o outro por meio de um laudo ou um diagnóstico do filho. E isso é muito comum na sua prática? Infelizmente, sim, doutora. É algo que eles procuram e eles confundem a psicóloga ali da criança com a psicóloga do casal, né? E eu sempre digo uma frase para eles: eu não sou psicóloga nem do pai nem da mãe. Eu sou psicóloga da criança. Qual é o melhor direcionamento para aquela criança? Então, dentro, por exemplo, da alienação parental, a criança tem condições ali de decidir, ela já tem uma idade que ela consiga. O que é melhor para ela? Ah, não tem ainda. Então, eu vou ver, diante da dinâmica familiar, o que é melhor para a criança. Não é que eu vou priorizar o pai, vou priorizar a mãe. Não, o que é melhor para aquela criança. Isso é muito importante, porque muitas das vezes, doutora Desirê, as famílias esquecem. Então, eles esquecem que aquela criança não é uma ponte entre os dois. Porque eles ficam assim, não, eu cuido melhor, não, eu cuido melhor. Mas e a criança? Aonde a criança tem uma rotina melhor, aonde a criança tem uma uma questão alimentar melhor, uma rotina melhor, ela tem um cuidado diante dela. É comum você receber as devolutivas, por exemplo, tanto do pai ou quanto da mãe. Ah, isso é uma frescura. Infelizmente. Né? Por exemplo, a seletividade alimentar, né? Isso é uma frescura, não, tem que comer qualquer coisa. É muito comum, doutora? Infelizmente, sim. Infelizmente, até eu falo, né, os pais que estiverem nos assistindo, não que é exclusivamente dos pais, de maneira nenhuma, mas muitos pais falam, não, isso é o mimo da mãe. Não, calma, vamos avaliar. Né? Essa criança tem uma seletividade alimentar, por quê? É uma questão sensorial? O que tem por trás disso? Sim. Agora, uma curiosidade. Normalmente também, quando temos esses processos de divórcio, a questão do diagnóstico da criança, ela já vem antecedente ao divórcio ou esse diagnóstico, ele se inicia, ele é obtido a partir da ruptura conjugal? Nós temos os dois casos. Mas um dos casos mais comuns é quando a criança recebe o diagnóstico e esse casal se desestabiliza. Então, há na família, na casa, algo novo que muitas das vezes um ou outro não sabe lidar ou não aceita esse diagnóstico, que também tem essa questão, e há essa ruptura. Por exemplo, a mãe ou o pai adentram tanto naquela rotina daquela criança que se esquecem como casal. Então, isso na questão da orientação parental, nós trabalhamos muito. Olha, tudo bem, vocês são pais e mães, mas também são um casal. Porque a gente sabe, uma rotina com uma criança atípica não é fácil. Sim. Né? Tem as terapias, tem as crises, tem os manejos, mas precisa tirar um tempinho para o casal. E muitas das vezes isso não acontece.
E daí também tem o caso que vem após, né, o divórcio, e um nega. O nega fala, não, ela tá procurando, ela ou ele, procurando algo para me afetar. Ou quando o outro fala, o autismo é por conta dele, ou por conta dela. Que aí entra como um instrumento de ataque. Isso. Né? E quando chega um negacionista, né? Qual é a orientação? Porque o que eu vejo na prática é que esses negacionistas, sejam eles homens ou mulheres, né, eles vão negar aquele diagnóstico porque foi realizado a partir do outro, o outro que conduziu a criança para receber esse diagnóstico. E eu sempre digo, pega a orientação de um outro profissional, passe a criança numa consulta com outro profissional, né? Coloque os dois profissionais em contato para que eles possam dialogar. Isso é o que eu indico quando essa situação chega até o escritório. Na sua rotina, doutora, o que você indica também para esses negacionistas? Eu sempre indico também, igual a doutora, porque dentro de um processo diagnóstico, nós trabalhamos de forma multiprofissional. Né? Não é, por exemplo, ele só vai passar na psicóloga, ele só vai passar no psiquiatra. Né? Nós trabalhamos com a equipe multi. Então, vai ter o psiquiatra infantil ou psiquiatra, se é um caso de um adolescente. Vai ter o neuropediatra, vai ter a psicóloga, o neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, fono, psicopedagogo e dentre outros pedagogos, né? Então, são várias pessoas cuidando daquela criança. Olha, não tenho tanta confiança naquele terapeuta ainda, vou procurar outra opinião, eu vou falar com a equipe como um todo. Eu gosto muito, mesmo quando o casal é separado, de fazer a anamnese, né, que é aquele primeiro contato com a família, onde eu vou conhecer o histórico da criança, conhecer as demandas daquela criança, de falar com o pai e com a mãe. Então, eu sempre peço que os responsáveis venham na primeira consulta. E, não, eu não falo com o meu esposo, né, com o meu ex-marido. Tá, então eu vou entrar em contato, eu quero saber a visão dele. Ele não aceita. Tá, mas eu quero ouvi-lo. Pelo menos para orientá-lo. Sim. Para ter ali, olha, eu vou estar fazendo isso para o bem-estar do seu filho. De maneira nenhuma eu quero rotulá-lo. Porque muitos vêm com isso. Você vai colocar um rótulo no meu filho. Não. Eu quero ajudá-lo. Que ele tenha uma melhor qualidade de vida, com que esse diagnóstico não seja um fardo para ele, mas sim algo que vai ajudá-lo a caminhar de uma maneira mais leve, mais tranquila. Sim, e é o que a doutora falou, né? Até porque quando a gente vai tratar do espectro, são as equipes multidisciplinares. Sim. E tem uma série de ações que precisam ocorrer nos bastidores, né? Sim. A gente sabe que não existe cura, isso é algo que a gente precisa deixar muito bem claro, mas você trata sintoma, né, doutora? Então, você tem que, além da equipe dos cuidados, dos tratamentos, né, de cuidado para com o psiquiatra, com o neuro, com o psicólogo, o trabalho de assistência social também, em alguns casos, é de extrema importância, tem a questão medicamentosa, né, do cuidado com o medicamento. E o que a gente observa com muita constância é o outro também negar a dar medicamento, né, no cuidado da saúde daquela criança, né? Sim. E isso acontece muito, doutora, quando a criança passa durante a semana com um, ao final de semana vai com outro, a guarda compartilhada. Então, durante a semana, aquele responsável dá a medicação corretamente. No final de semana, aquele que não aceita não dá a medicação. Daí ele retorna à rotina durante a semana totalmente desestabilizado. Porque, igual a gente fala, eu vou tomar um antibiótico, eu estou precisando daquele antibiótico. Porque você não vai dar um remédio para uma criança que não precise. Tem toda a parte avaliativa.
Então, o antibiótico você não precisa tomar os 10 dias corridos. Por que que o remédio daquela criança não precisa tomar corrido? Desregula tudo. Desregula, o corpo não entende. Aí quer dizer, aquele que está no cuidado diário, com o manejo e atenção para a criança diariamente, seguindo a rotina, ele está enxugando gelo, né? Sim. Porque na próxima semana tudo vai ser desregulado. Então, toda aquela regulação que ele conseguiu fazer durante a semana é desregulado. E para a criança entrar na rotina, se regular novamente, pode ser que leve tempo. E coloque ainda mais a criança também em sofrimento, né? Com certeza, porque daí fica no looping, né? A criança desregula, regula, desregula, regula e nós não conseguimos porque não pensa no bem-estar da criança. Pois é. Eu falo que até é um egoísmo mesmo. Sim, sim. Não. E você consegue justificar o porquê da conduta desses pais, essa conduta egoísta que nós estávamos falando, né? Num processo de divórcio, o olhar é tão para si que esquece de olhar para os filhos por vezes, né? Há uma justificativa na psicologia propriamente dita, o porquê essa conduta desses pais? Normalmente, doutora, o que acontece? Eles colocam, né, o conflito conjugal na frente da parentalidade. Então, esse conflito conjugal é o importante. Eu preciso atacar o outro. Eu preciso dizer que eu cuido melhor do meu filho. Então, a criança fica ali com um sofrimento. A parentalidade, ela é colocada de lado. E a questão conjugal, a questão eu sou o melhor, eu sei, fica em primeiro lugar. E nós resolveríamos isso na base, né? Na base o quê? Principalmente educacional. Você educando para a parentalidade. Sim. Que a parentalidade, ela não se comunica com a conjugalidade. E Sim. nesses casos de ruptura conjugal, o olhar é para a parentalidade. Isso é uma crítica, deveria ser mais divulgado, até em questão da mídia, divulgar mais para esse cuidado. Na nossa rotina, a gente tem muito diálogo de orientação parental, isso tem sido muito foco, mas eu acredito também que essa pauta ficou uma pauta muito elitizada. Sim, porque hoje em dia, né, principalmente as crianças que fazem um processo terapêutico de uma carga horária alta, tem crianças que fazem 40 horas semanais. É uma questão mais elitizada, mas essas têm orientação parental, orientação escolar, a psicoeducação familiar como um todo. Mas e naquelas que fazem uma terapia por semana, que é o que às vezes a criança vai 50 minutos ou às vezes meia hora, quando é pelo convênio, e o convênio consegue liberar, diante do convênio daquela família, essa quantidade de horas, então fica fora de contexto a orientação parental, a orientação escolar. Isso prejudica muito, porque o psicólogo não consegue trabalhar sozinho. O fono não consegue trabalhar sozinho, o terapeuta ocupacional não consegue. Nós estamos ali um curto período de tempo com a criança. Mas e as outras 24 horas? Sim. E aí, quando eu vou falar no manejo do juiz, na hora de fixar uma guarda ou mesmo um regime de convivência, qual deve ser o cuidado para o julgador, doutora, para além daquilo que está prescrito pela norma? O que ele deve observar na hora de fixar a guarda e o regime de convivência para uma criança no espectro? Se a criança já tiver uma idade aonde ela consiga dizer o que ela quer e o que ela não quer, nós já conseguimos ouvir aquela criança. Tem um exemplo de um adolescente aonde os pais estavam nesse processo de separação e ele já tinha condições de dizer aonde ele gostaria de ficar. E ele escolheu, ele teve a escolha dele,
né, com todo o suporte psicológico ali, emocionalmente ele estava bem, estava confortável. Mas quando a criança é uma criança pequena ou uma criança que não tem essas condições para conseguir fazer esse julgamento, nós precisamos avaliar. Nessa casa onde ele vai morar, tem uma rotina? Tem uma estrutura adequada? Essa família, né, para onde ele vai ficar, tem condições de levar as terapias, de dar uma alimentação adequada, porque como, né, nós relatamos, a rotina de uma criança dentro do espectro, ela não é fácil, né? Às vezes a psicóloga é num lugar, o terapeuta ocupacional é em outro, a fono é em outro, tem uma dinâmica difícil, né? Eu entendo muitas famílias, então precisa ver essa dinâmica, é possível? Esse local, ele é adequado? Ele vai ter um local, o quarto dele, a estrutura, a rotina que ele precisa? Não é a briga, ai, quem cuida melhor. Não, porque cada um vai defender o seu lado, né? Então tem que ter essa avaliação, o que é melhor para a criança nesse momento. E aí fica a dica para os colegas advogados, na hora de colocar isso, reduzir isso a termo, levar isso como petição para um processo judicial, o olhar tem que ser para a criança e para o adolescente. Sim. Né? É o superior interesse da criança e do adolescente em prevalência. Até na narrativa da sua petição, deve ser uma narrativa focada a esse cuidado. E aí mais uma crítica, que eu entendo que os setores de estudo, até pelo fato deles estarem abarrotados, uma entrevista pelo Núcleo de Assistência Social, por exemplo, uma entrevista dentro do fórum, talvez seja este o olhar adequado para uma criança no espectro, ou a assistência social tenha que ir até a casa a qual aquela criança está inserida. Sim, né? Porque para priorizar, né, para ter ali a guarda concedida, pode haver mentiras, omissões. Olha, ele vai morar comigo, eu vou estar todos os dias com ele, daí terceiriza. Não é que a terceirização, muitas das vezes, que eu digo, ai, vai ficar com a avó, vai ficar com uma babá, mas eles têm condições adequadas para cuidar. Então, por exemplo, uma criança dentro do espectro, às vezes tem as comorbidades que vêm atrelada. Então, a criança é uma criança que tem um TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma criança mais hiperativa. Essa vozinha que vai ficar com ele tem condições de ter toda a atenção ali com aquela criança, onde ele não consegue ficar sentado, não consegue ficar parado. A saúde dela é adequada para isso? Aí nós temos também a questão do cuidado para com o idoso, né? Sim. Né? E olha a confusão que é gerada, né? Por isso o olhar cuidadoso, ele é tão necessário. Doutora Karen, quais seriam os manejos? Obviamente a gente já tratou um pouquinho dessas questões de manejo, mas quais seriam as estratégias de manejo para o núcleo a qual essa criança está inserida? Aqui, por exemplo, né, a psicoterapia, a prescrição medicamentosa, uma psicoeducação, orientação parental. O que você julgaria aqui dessas opções, até como uma de maior importância, até para aqueles que também não têm condições de buscar o cenário ideal, que seria todo o contexto, que você julga como mais importante? Em uma das minhas especializações, eu fiz essa mesma pergunta, né, para o meu supervisor ali. E eu falei, doutor, e se aquela família não tem condições financeiras, não tem condições de levar a criança, às vezes mora num local onde não passa ônibus com tanta frequência? Ele me relatou assim, você precisa treinar esta família. É difícil? Muito. Porque a mãe, ou o pai, ou quem irá fazer, precisa estar emocionalmente bem. Mas essa orientação parental, eu acho que é de excelente, assim, é maravilhoso.
A psicoterapia, se puderem fazer, magnífico, dentro de todas as especialidades que a criança precisa. Cada criança, ela, né, tem diante da sua individualidade o que é prescrito para ela. E também a questão que eu digo, também a orientação familiar como um todo, essa família extensiva que vai ter contato, vai ter esse cuidado com essa criança. A questão medicamentosa, muitas das vezes ela é avaliada ali pelo médico psiquiatra, então às vezes é necessário, às vezes não, mas depende muito ali daquele contexto e do nível de suporte daquela criança. Mas eu digo que a orientação parental, a psicoterapia, a orientação escolar também são excepcionais, assim. E é possível uma criança no espectro ter uma vida normal. Sim. E daí a gente vê a importância. Assim como em nós, o impacto ambiental, ele causa transformações em nossas vidas para o bem ou para o mal, ou como é importante que o ambiente a qual aquela criança no espectro esteja inserida esteja equilibrado para que ela possa se desenvolver livremente e melhorar, né? Adaptar o ambiente, trazer benefícios para o desenvolvimento daquela criança, né? Os pais precisam se conscientizar disso. Evitar, para que brigar, gente? Se a gente pode dialogar para o bem dessa criança, o olhar precisa ser, novamente, eu insisto nisso porque não é uma questão sobre si, é uma questão sobre aquela criança que precisa de um olhar cuidadoso. Veja bem, você coloca filho no mundo, né? Pensando que ele vai encontrar um mundo de conto de fadas, né? E vem a vida, e a vida, ela vem com tudo. Sim. Né? E talvez essa criança não encontre pessoas compreensivas no meio do caminho, coleguinhas compreensivos no meio do caminho. Além disso, também o cuidado terapêutico ele é importante até para inserir, né, doutora, a criança no mundo. Sim, porque nós temos o quê, né? O luto da criança ideal, né? Então, na hora que engravida, nossa, essa criança vai ser perfeita, não vai ter atrasos. Claro, todo mundo sonha com isso. Daí vem aquela criança e recebe um diagnóstico. E aí? Desestrutura no começo, eu entendo, né? Não é fácil no começo, mas o que nós vamos fazer para estruturar novamente e fazer com que aquela criança e aquela família tenham um bem-estar? Sim. Porque muitas das vezes também eu falo, as mães, os pais precisam de uma psicoterapia. Eles muitas das vezes não estão bem. Então, se você não está bem, como você vai cuidar do outro? Nunca se falou tanto, né, doutora, de saúde mental. As pessoas estão adoecidas. A questão até de excesso de informação, uso de telas constantes. Isso, falando em adultos, E aí, vou entrar numa pauta que é em relação à contraindicação do uso de telas. A gente fala da contraindicação para crianças e principalmente crianças, né, na fase primária de desenvolvimento, Sim. que não seria tão benéfica. E como que funciona essa questão para as crianças no espectro? Olha, às vezes as crianças estão ficando 8 horas por dia em telas. Só que a tela, ela afeta de uma maneira geral. Cognitivamente, a questão de visão, comportamento. E ali, o que acontece? O que ela está vendo? Quais conteúdos aquela criança está recebendo? Nós tivemos, né, há um tempo atrás, não sei se você se recorda, a questão, a baleia azul foi uma questão ali onde tinha comportamentos que a criança fazia e causava danos físicos. Será que aquela criança dentro do espectro que está assistindo aqueles vídeos consegue
ter o discernimento que é certo, que é errado, a criança começa a ter comportamentos agressivos, a criança começa a ter comportamentos mais agitados. Então, interfere de uma maneira completa a atenção daquela criança. A criança não dorme direito, afeta a escola, afeta a alimentação, afeta por um todo a criança. E assim, né? O autismo, ele existe desde sempre, né, doutora? Sim. É que recentemente que eu digo já há mais de uma década, Sim. é que vem se falando com uma maior autoridade, né? Eu tenho Sim. até aqui uma anotação de que o Leo Kanner, né? Ele foi um psiquiatra austro-americano e ele foi o pioneiro no estudo do autismo, isso lá em 1943, né? A que se deve hoje, Karen, a uma abordagem maior, a ter mais notificações do diagnóstico? Tanto a questão de um maior conhecimento, né, dentro da área da medicina, dentro da área da psicologia, né, nas áreas, teve estudos maiores. Então, se houve ali aquela criança que antes, né, era chamada, aquela criança é louca. É aquela criança, olha, não é muito normal das ideias. Aquilo foi tirado. Então começou-se a ter um estudo, não, por quê? O que está acontecendo? Por que ela não consegue aprender? Por que ela tem esse atraso no desenvolvimento? Então houve um maior estudo e uma maior conscientização, principalmente da classe médica. Então isso foi mais divulgado, a mídia começou a divulgar, né? Os artistas, alguns artistas com filhos, né, dentro do espectro, começaram a trazer isso à tona. Porque antes era escondido, né? Antes era velado. Eu tenho alguma criança com alguma deficiência, algum transtorno, ela era escondida da sociedade. Hoje não. Você vai a qualquer ambiente e você encontra. Tem o cordão onde eles se identificam, eles estão indo trabalhar, eles estão crescendo, estão indo para a vida adulta. Então, houve uma maior divulgação e uma maior conscientização, né? Igual o dia 2 de abril, né? O Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Foi divulgado, o Brasil inteiro faz uma caminhada, faz uma conscientização na escola. Então, isso está aparecendo. E a mídia, nesse momento, ela nos ajuda muito. Claro que nós precisamos ver aonde nós vamos pegar informações. Com certeza. Porque muitos têm, né? Eu tenho a cura do autismo. Né? Uma questão farmacêutica ali. E não é bem assim. Né? Então, mas a mídia tem também a questão, uma facilidade maior em você fazer uma pesquisa. Né? Então, nós temos mais informações hoje em dia. Nós estávamos falando um pouquinho antes da gravação que até os maiores diagnósticos são em crianças, né, doutora? Sim. E também do gênero masculino. E os meninos têm maior incidência do que nas meninas. Por isso que a gente coloca igual o Abril Azul, né? O azul, né, que foi ali correlacionado a meninos e colocado como um símbolo. Há a possibilidade de não haver um diagnóstico maior em crianças meninas pelo fato do próprio gênero feminino biologicamente ser atribuídas maiores habilidades, porque nós mulheres temos mais habilidades, nós também conseguimos sair de determinadas situações, contornar, a gente tem uma maior comunicação. Isso seria também uma justificativa? Sim, as meninas, né, muitas das vezes, elas aprendem com maior facilidade a como esconder, né? Então, é uma menina que é mais envergonhada, é uma menininha mais quieta. Então, elas conseguem passar um pouco mais despercebido quando é um nível de suporte mais leve. Tá. Também nós temos os níveis de suporte 3, onde entra
diversas comorbidades atreladas, né? O TEA, um TDAH, uma deficiência intelectual. Então, daí é algo mais grave ali, né? Necessita de um suporte maior. Tá. E seria um suporte incapacitante por conta de uma condição incapacitante? Chega a ser incapacitante? Tem casos que sim. Tem casos que sim. Tá. Tem casos que aquela menina não consegue ter uma higiene sozinha, não consegue se alimentar sozinha. Quando entra, muitas das vezes, a deficiência intelectual ali atrelada, ela precisa de um suporte maior. Então, em alguns casos, tem. Tá. A gente entra até com a sua parte, né, doutora, da parte do direito, pedindo auxílio até de benefícios, porque aquela pessoa não vai ter condições para trabalhar, para ter o seu autossustento. Ela precisa se aposentar, né? Sim. Ou mesmo receber um auxílio-doença. Sim. E aí é muito importante para que as pessoas se socorram dos advogados com a especialidade em direito previdenciário e também para que possa ver socorrido esse segmento da necessidade daquela criança ou adolescente. Sim. Foi muito importante a gente falar dessa questão da condição incapacitante, porque o fato dessa criança ou adolescente ter uma condição incapacitante, isso não quer dizer que aquele pai ou aquela mãe precise entrar com uma ação de interdição daquela criança ou adolescente, porque lembre-se sempre, eles estão sob a responsabilidade parental do pai e da mãe. Então, é o pai e a mãe que são os responsáveis por aquela criança ou adolescente. Dito isso, não precisamos de uma interdição para nomear um responsável por aquela criança. Por quê? Porque ele já tem um responsável, que é o pai ou a mãe. Então, essa é uma condição que precisa ser esclarecida, porque não é o caso de interdição. Óbvio que aí nós teremos questões outras bastante pontuais e específicas, mas numa regra geral, não é essa condição se a criança tem um responsável por ela, Sim. né? Então, é importante não confundir, porque a gente tem notoriamente uma confusão de institutos também. Então, é muito importante deixar isso muito bem esclarecido. Doutora, e aí, o que a doutora entende que seria o maior erro dos pais que eles cometem durante um processo de divórcio que poderia ser evitado com uma orientação parental? Olha, doutora, eu já peguei casos na clínica em que um pai fala mal do outro para a própria criança. Então, ela já está passando ali por um momento difícil, né? Emocionalmente não é fácil, né? Não vamos dizer que é algo fácil. Claro, temos o respaldo ali, mas não é algo fácil. Com certeza, a criança tem na consciência dela ali, o papai e a mamãe moram juntos, né? Daí vem aquele pai e aquela mãe que brigam. Aquele pai e aquela mãe que usam aquela criança como ponte. Então, daí novamente vem a questão conjugal na frente do parental. Então, isso é aquela família, olha, nós somos pais. Aquela criança não precisa saber da questão conjugal. Ela precisa saber que nós somos os pais dela, o porto seguro dela. Então, isso dentro ali da orientação parental, eu falo muito para os pais. Brigas não acontecem, discussões não acontecem na frente da criança. Discussões relacionadas, eu vou ficar com ela. Não, eu que vou ficar, não acontecem. A criança, ela quer ter ali a segurança de ter pais, o amor daqueles pais, o apoio. Então, com a criança, após o divórcio, eles têm que recordar sempre, eles são pais, não são mais casal. Por isso que é de extrema importância. O processo ele vai terminar com uma sentença judicial. E aí, não deixe que o seu luto
o luto da conjugalidade segue você para os cuidados com a saúde e o desenvolvimento do seu filho. Isso é de extrema importância. Volte o seu olhar para o seu filho, que precisa de cuidado. Pensando nesse cuidado, pensando nessa orientação parental, quando nós temos um relatório que é emitido pelo psicólogo, e aí é importante a gente destacar também da diferença do relatório para com o laudo, né? Perfeito. Ou nós temos o psicólogo, quando ele é um psicólogo clínico, ele emite um relatório, Isso. né? E nesse relatório, você pode fazer a indicação da orientação parental, correto? Correto. Eu posso colocar ali, né, a hipótese diagnóstica quando não é algo fechado, né? Então, quando ainda eu tô nesse processo de encaminhar para um psiquiatra, um neuropsicólogo, então eu coloco a hipótese diagnóstica e dentro disso embaixo as orientações. Olha, psicoterapia, uma fono, uma terapia ocupacional e orientação parental. Porque para que ande tudo na linha, todos precisam estar alinhados. Se nós queremos chegar, eu sempre digo, naquele local, todos precisamos remar naquela direção. Mas se um tá remando para cá, o outro tá remando para cá, o outro tá remando para cá, nós não conseguimos chegar no nosso objetivo, que é o quê? O bem-estar e um melhor desenvolvimento daquela criança. Então, veja bem, se você está solicitando um relatório para o psicólogo clínico que está atuando nos cuidados do seu filho ou da sua filha, mas você não está cooperando também para esse manejo, o psicólogo ele vai colocar o nível de interação do pai ou da mãe nesse procedimento terapêutico, e se você está achando que esse relatório vai te auxiliar, ele talvez no processo judicial ele possa te prejudicar. Então veja bem, novamente, o olhar para com o filho. Há um destaque que muitos colegas acabam solicitando relatórios para serem introduzidos no processo judicial, instrumentalizando esses relatórios como um instrumento de prova no processo, o que não é, porque nós não podemos instrumentalizar o meio de prova a partir de um relatório técnico. Em algumas hipóteses, eu vou juntar o relatório técnico, mas de uma maneira contextualizada e fundamentada, e não para o ataque para com o outro. E nós precisamos rechaçar essa conduta. Sim. Isso é de extrema importância, né, doutora? Sim, com toda certeza. E pais buscam. Infelizmente, doutora, os pais buscam, olha, coloca que é melhor ele ficar com a mãe, é melhor ele ficar com o pai. E já chega com a redação pronta? Já chegam. Olha, ele não tem a rotina boa, ele fica com crises lá. Peraí, não é bem assim. Como você sabe? Sim. E aí a gente entra no contexto novamente da alienação parental. Sim. Né? Então, deixar a criança isolada dessas questões da conjugalidade é de extrema importância. Não adultizar as crianças. As crianças precisam ter assuntos de crianças e estarem inseridas no mundo infantil, né, doutora? Pular essa etapa pode causar prejuízos no futuro, né? Com toda certeza, e hoje em dia acontece muito, principalmente pelas mídias, ali a questão da adultização. E algo de falar com a criança de uma maneira adulta, os pais falarem de uma maneira adulta com essa criança. Então, por exemplo, a mãe fala, seu pai não presta. Ela vai repetir aquilo. Minha mãe, o meu porto seguro está falando isso, então ela não está mentindo. Então, eu vou levar isso como a verdade. As crianças no espectro, elas também... Eu tô fugindo um pouco aqui da rota, tá, doutora? Fica tranquila. Mas as crianças no espectro, elas também têm o pacto de lealdade para com aquele genitor ou genitora? Sim, eles têm. Então, se eles falam, é o certo, né? É o correto. Então, eles têm algo muito... aquilo é verdadeiro, eu tenho aquela opinião e eu vou com ela.
Precisamos cuidar dessas crianças, cuidar para que elas sejam inseridas no mundo, né? Que elas vão ter aí pela frente, porque elas vão se desenvolver, vão se tornar adultos, né? No futuro poderão até constituir famílias também. Com certeza. Esses pais precisam se conscientizar de construir um futuro bom, adequado, feliz, sadio e que preserve. A gente não precisa falar de muitas leis, né, doutora Karen? Não. Os próprios direitos fundamentais que a gente tem abarcado na Constituição Federal, que é direito à saúde, à educação, à família, ao desenvolvimento, já seriam, desde que aplicados e interpretados da maneira correta, já seriam um suporte para todo o indivíduo, né? E a gente falou da adultização, nós também precisamos pensar ao contrário, quando aquela criança é infantilizada. Não, ela tem o direito de aprender a ter aquela independência. Porque muitas das vezes, ele é dependente da mãe, é dependente do pai, então eu tenho ele ali sobre a minha guarda. Não, mas ele precisa ter essa independência, ele precisa crescer, se desenvolver, encontrar, igual a doutora falou, uma família, um trabalho, o que ele desejar para a vida dele, para o futuro dele. Ele tem esse direito. Com certeza. Pai e mãe é para sempre, né? Sim. Independente do contexto, né, doutora? Com Pai e mãe é para certeza. sempre. Então você pode tirar aquela questão. Nós não somos mais esposa, marido, não somos mais casados, porém pai e mãe vai ser para sempre. Não existe ex-pai e ex-mãe. Não existe. Pode ter, sim. Acrescentou ali uma madrasta, um padrasto, tudo bem, mas o pai e a mãe vão ser sempre aqueles. Aí, né, doutora, a gente deixa para outra pauta, porque aí a gente, na hora que a gente vai abordar, né, das questões da socioafetividade, né, e tudo mais, aí já entram outros núcleos, e isso é o nosso Brasil, né? As famílias estão trazendo novas caras, estão trazendo novas constituições, né? Imagina essa criança no espectro, por vezes inseridas em questões de divórcio, mas imagina uma mãe solo com a criança no espectro, os desafios que ela enfrenta, né? Então aquela mãe solo não pode ficar doente. Ela, muitas das vezes, ela tem que se abdicar do trabalho, da profissão, porque não tem quem cuide. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela questão, se eu não trabalhar, como eu sustento? Né? Muitas das vezes, elas têm o recurso apenas da aposentadoria quando é uma criança que não tem essa condição de ter um trabalho. E veja, né, a gente tem a Lei 12.764, né, de 2012, que ela vai abordar as questões do espectro. Procure sempre um advogado de confiança, especialista no tema, para que ele possa direcionar as pautas necessárias e objetivar as pretensões, como, por exemplo, benefícios previdenciários, determinadas isenções, inserções em mercado de trabalho, questões relacionadas a transporte público. A gente tem aí uma série de benefícios, né, para amparar essa criança e esse adolescente que estão no espectro, né? Estão, né, doutora? Estão e permanecerão, porque novamente não tem cura. Não, ele nasce e ele falece com esse diagnóstico. Independente da idade que recebeu, ele nasceu e vai falecer com aquele diagnóstico. Podendo ali ter melhoras e também ter pioras. Então, isso que a gente precisa ter muita consciência. Dependendo ali de como você cuida, ela pode não melhorar, e sim piorar. Com certeza. E doutora, para a gente ir seguindo rumo ao fim, né? O que a doutora deixa como pensamento, como reflexão, ou como uma frase de ordem a ser seguida a todos que estão envolvidos nessa situação
de divórcio, de separação, de ruptura conjugal e que possui uma criança ou um adolescente envolvido no espectro? Não, eu digo, doutora, não só dentro do espectro, mas todas as crianças, né? Elas têm o direito de ser crianças, ser adolescente e precisam de uma família. Independente se estão juntos, se estão separados, mas pensar naquela criança na sua individualidade, o que ela necessita. Ela necessita de pessoas que a apoiem, não pessoas que colocam ela como ponte de brigas, ponte de conquistas. Então pensar, olha, essa criança, esse adolescente, ele tem uma vida, ele tem a parte emocional dele que precisa ser cuidada e acolhida. Então, todas as famílias, né, essa psicoterapia, essa psicoeducação, essa orientação parental, busquem por ajuda. Se não estão contentes, falem, que muitas das vezes dentro de casa é diferente do ambiente clínico. Então sentem, conversem, sejam sinceros. Não escondam as dificuldades, não escondam os medos, porque diante disso nós conseguimos trabalhar, orientar e encaminhar para o melhor para aquela criança. Porque eu sempre digo, o que eu quero é que essa criança tenha um bem-estar, esse adolescente tenha um bem-estar, esse adulto dentro do espectro tenha um bem-estar, uma qualidade de vida, que é o direito de todos. Com certeza, falou tudo, doutora Karen. E eu quero te agradecer por ter vindo participar, trazer um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas que precisam saber sobre o tema. Conto com você para os próximos episódios, onde traremos outras abordagens também. Lembre-se sempre, procure um psicólogo especialista na área, né, doutora Karen? Não é qualquer psicólogo que tem o manejo adequado para atendimento das crianças e adolescentes no espectro. Perfeito, né? É isso mesmo. Procure atendimento especializado, seja atendido por equipes multidisciplinares, isso é de extrema importância, fonoaudiólogo, psiquiatra e tantas outras, fisioterapeuta, né? Sim. E tantas outras multidisciplinariedades aptas a atender essa criança e adolescentes no espectro. Lembre-se sempre que não é uma questão, no caso do divórcio, de dividir o tempo da criança meio a meio de forma igual, e sim os pais respeitarem o desenvolvimento e o tempo desta criança ou adolescente. Agradeço a todos por terem participado do nosso episódio. Ative o sininho, compartilhe com quem precisar da informação e nos vemos no próximo episódio. Até mais!